Menina, encontra vestido branco que parece mágico, mas uma revelação assustadora à espera. Em uma pequena cidade onde o tempo parecia ter parado, Clara sempre olhou para o mundo com os olhos de uma sonhadora. Tudo ao seu redor transbordava mistérios, desde as árvores antigas que sussurravam segredos, até as lojinhas de antiguidades, repletas de objetos esquecidos. Era num desses passeios a loja coberta por trepadeiras, quase escondida, como se quisesse manter suas histórias bem guardadas. Naquele dia ensolarado, um chamado interior a fez atravessar a porta de madeira rangeante. O ar dentro da loja tinha um cheiro adocicado de poeira e histórias não contadas. Clara sorriu com os olhos brilhando de curiosidade, enquanto examinava as prateleiras empoeiradas. Candelabros, retratos emoldurados, relógios parados. Tudo parecia vibrar com uma energia estranha. E então, algo a fez parar. Um vestido branco, delicado e antigo, estava pendurado num cabide em um canto. Luz irresistível. Ao tocá-lo, um arrepio percorreu sua espinha. A textura do tecido era suave como seda, mas ao mesmo tempo carregava um peso de histórias esquecidas. Sem pensar duas vezes, Clara decidiu vesti-lo. Assim que o tecido envolveu seu corpo, uma onda de confiança a invadiu, como se ela tivesse se transformado em alguém novo. Ao sair da loja, os olhares de todos na escola mudaram. Clara, sempre tímida e isolada, agora era o centro das atenções, atraindo sorrisos e conversa onde antes havia silêncio. Mas esse novo mundo de popularidade não tardou a se enredar em eventos estranhos. Clara começou a ter visões, fragmentos de memórias que não eram suas, imagens de festas, risadas e sombras se aproximando. Os sussurros que antes eram calmos, agora se tornaram gritos, ecos de um passado que ela não compreendia. Cada experiência a deixava mais confusa, como um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Em uma noite de lua cheia, enquanto buscava respostas, Clara encontrou um diário antigo que pertencera à sua avó, agora envolto em mistério. Com cada palavra lida, seu coração apertou. Sua avó tivera uma conexão profunda com o vestido, usando-o em uma ocasião que trouxe calamidade à família. O que era aquela vestimenta que lhe conferira tanta confiança? E a que custo? Enquanto Clara mergulhava mais fundo nessas revelações, seu irmão a alertava sobre os perigos que a cercavam. Ele estava preocupado com a mudança dela. Com a popularidade repentina e com os incidentes sobrenaturais que começaram a acontecer após ela usar o vestido, o medo crispou seu olhar. Eles discordavam e a tensão familiar crescia. O que fazer? Deixar que um objeto a guiasse? Ou compreender a verdade que poderia desfazer laços? Agora, Clara se via em um impasse. O vestido tinha um lado sombrio. O sorriso no rosto dela era uma máscara sobre algo muito mais profundo. Os acontecimentos se intensificavam enquanto uma sombra do passado se aproximava. O tempo estava se esgotando e a única certeza que tinha era que a resposta estava oculta nos segredos do vestido. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara mergulhava nas páginas amareladas do Diário da Avó, seu coração acelerava. Os relatos sobre o vestido eram cada vez mais sombrios. Foi nesse momento que uma batida forte na porta a fez saltar. Pela janela, viu o irmão, Lucas, com o semblante pálido e olhos arregalados. Clara, você precisa sair agora! Ele estava ofegante, como se tivesse corrido. Algo aconteceu na escola. Mas o que foi, Lucas? O medo brotou em sua garganta. O que está acontecendo? É melhor você ver por si mesma. Ele puxou-a pela mão e juntos correram até a escola, os pés batendo na calçada de maneira apressada. Clara sentia o vestido flutuar ao redor dela, quase como se tivesse vida própria, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ao chegarem, uma multidão se aglomerava na entrada. Clara viu rostos conhecidos, alunos cochichando e apontando. O que havia acontecido? O coração dela disparou quando se aproximou e avistou Sara, uma das garotas mais populares da turma, deitada no chão, pálida e inquieta. Um líquido escuro manchava sua blusa. Ela estava gritando. Acha que foi você? Sussurrou uma colega ao lado, olhando de esguelha para Clara. As palavras portaram como uma faca. Como podiam pensar isso? Clara não tinha feito nada. Mas naquele instante, o cheiro de algo queimado invadiu seu nariz e a lembrança das visões começou a assediá-la novamente. As sombras, as risadas, os ecos de uma festa que nunca viveu. Clara cerrou os olhos, tentando afastar as imagens. O vestido parecia mais pesado agora, como se estivesse pressionando seus ombros. Lá no fundo, uma voz conhecida se destacou. Era Ellen, a professora de história, tentando acalmar todos enquanto aguardavam os paramédicos. Foi um acidente! Apenas um desmaio, gente! Mas o olhar dela desmentia seu discurso. Havia pânico nos olhos da professora, que se fixavam em Clara com uma intensidade que a deixou desconcertada. Clara, você precisa ir embora! Lucas puxou-a mais uma vez, mas Clara estava paralisada. A pressão do vestido parecia intensificar as vozes em sua mente, formando um coro ensurdecedor. Faça isso. Acontece sempre, você não percebe. Do que fala? Clara finalmente conseguiu falar, mas o tom de sua voz soava estridente e distante. Virou-se para Lucas. Prã! Aquele vestido. Ele hesitou. O horror nas feições dele a fez sentir um frio cortante. Ele tem uma história, uma má sorte. A avó tinha razões para não usar. Ninguém se lembra. Mas você está atraindo isso para nós? Clara olhou para o vestido. No fundo, uma raiva começou a crescer. Como podia ser culpa dela? Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela começou a acreditar. O sussurro das histórias, a energia que emanava do vestido, tudo começava a fazer sentido de forma perturbadora. Então um grito cortou o ar. Era Sara, despertando de um estado febril, e todos se voltaram para ela. Seus olhos estavam arregalados e a voz tremia. Clara, você me chamou. Não, eu não consegui ver. Não, a cada palavra de Sara, Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Naquele momento, ela percebeu que o que parecia ser um simples vestido branco, um símbolo de transformação e popularidade, poderia obscurecer muito mais. Poderia ser a chave para algo muito,
Mais horrendo, com uma lágrima escorregando por seu rosto, Clara tomou uma decisão. O que quer que fosse que tinha começado, ela precisaria encarar. Mas ao olhar para Lucas, viu em seus olhos não só o medo, mas também algo que a deixou confusa. Um paralelo entre proteção e algo mais obscuro. O que realmente aconteceu naquele dia? O que o vestido despertava nos outros? E o mais angustiante, que verdade aterrorizante estava ocultando em sua família? Os ecos das respostas eram apenas o começo de um mistério muito maior. E Clara, agora mais do que nunca, precisava saber. Clara estava paralisada. As palavras de Sara ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força, mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história. Havia algo mais naquele rosto. Um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara! Vamos! Lucas insistiu, puxando-a novamente para fora da multidão. Mas ela hesitou. A adrenalina bateu e algo dentro dela se agitou. A verdade estava ao seu alcance. E então, tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara e Lucas foram empurrados para o chão, a multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao redor de Clara, como se estivesse tentando proteger sua portadora, mas, ao mesmo tempo, a paralisava. Você está bem? Lucas perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça e confusão. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era uma mulher com cabelo grisalho e olhos que pareciam brilhar com uma ferocidade estranha. Clara sentiu um arrepio, reconhecendo-a como uma antiga conhecida da família, Marlene, que tinha ido embora há muitos anos. Clara! Ela gritou, avançando. Mas o tom de voz dela era diferente. Uma Kombi. Desespero. Você não deveria ter colocado aquele vestido. Marlene advertiu. O olhar intenso dela se fixou no ilusório tecido branco. As coisas que ele carrega, as histórias que ele esconde, você não tem ideia. Que histórias? Clara sussurrou, seu coração pulsando no peito. Era como se uma camada de realidade tivesse sido rasgada, revelando algo horrendo por trás. O que está acontecendo? No dia em que sua avó usou aquele vestido, algo terrível aconteceu. Ela foi a última a usar antes do acidente. Marlene hesitou, mas havia uma urgência em seu olhar que não permitia espera. Clara, você precisa saber, o vestido não é apenas um objeto, ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado? Clara não podia acreditar. Mas o que aconteceu com a minha avó? Marlene respirou fundo, o peso da revelação visível em seu rosto. Havia uma razão pela qual a sua família guardava esse vestido. Não o usavam, porque a cada vez algo de ruim acontecia. O vestido consome a vida de quem o veste, drenando sua essência. E agora você está no meio disso. As palavras dela foram como uma explosão em sua mente. Clara não podia processar. O vestido que lhe dera confiança e popularidade agora parecia um ladrão, roubando-a pouco a pouco. Era isso que Sara sentiu.
O caos ao redor parecia se esfumar, e Clara sentiu um frio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Então, antes que pudesse reagir, uma nova percepção a atingiu. Vários rostos em sua direção. Os murmúrios se intensificaram. Era como se todos estivessem esperando algo. Clara! A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele parecia alarmado, e de repente o pânico no olhar dele se transformou em desespero. Olha! Ao olhar para o outro lado do pátio, Clara ficou em choque. Sarah, ainda pálida, agora tinha os olhos fixos nela. Mas havia algo errado. As sombras que antes a rodeavam se intensificaram, cobrindo a jovem como uma neblina escura. E em um instante silencioso, Clara viu a expressão de terror no rosto de Sarah. As palavras não saíam, mas o que ela viu falou mais alto. Um olhar de acusação. Um pedido de ajuda. Algo em seu coração se partiu. Que ligação era essa? E a verdade que toda a escola estava prestes a descobrir? A percepção cortante atingiu Clara, e a pergunta que ecoava em sua mente era aterrorizante. O que ela realmente sabia sobre sua família? Sobre o vestido? Sobre ela mesma? O passado se estava entrelaçando com o presente, e uma decisão precisava ser tomada. Mas a verdade parecia muito mais sombria do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E agora, enquanto o pânico tomava conta de todos, Clara entendeu que todas as respostas estavam mais perto do que pensava, e que o que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. Clara ficou paralisada. As palavras de Sarah ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força, mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história. Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara, vamos! Lucas insistiu, puxando-a novamente para fora da multidão. Mas ela hesitou. A adrenalina bateu e algo dentro dela se agitou. A verdade estava ao seu alcance. E então, tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara e Lucas foram empurrados para o chão, a multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao redor de Clara, como se estivesse tentando proteger sua portadora, mas ao mesmo tempo a paralisava. Você está bem? Lucas perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça e confusão. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era uma mulher. Olhos que pareciam brilhar com uma ferocidade estranha. Clara sentiu um arrepio, reconhecendo-a como uma antiga conhecida da família, Marlene, que tinha ido embora há muitos anos. Clara! Ela gritou, avançando. Mas o tom de voz dela era diferente. Uma combinação de determinação e desespero. Você não deveria ter colocado aquele vestido, Marlene advertiu. O olhar intenso dela se fixou no ilusório tecido branco. As coisas que ele carrega, as histórias que ele esconde. Você não tem ideia. Que histórias? Clara sussurrou, seu coração pulsando no peito. Era como se uma camada de realidade tivesse sido rasgada, revelando algo horrendo por trás. O que está acontecendo? No dia em que sua avó usou aquele vestido, algo terrível aconteceu. Ela foi a última a usar antes do acidente. Marlene hesitou,
Mas havia uma urgência em seu olhar que não permitia espera. Clara, você precisa saber. O vestido não é apenas o objeto. Ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado? Clara não podia acreditar. Aconteceu com a minha avó. Marlene respirou fundo, o peso da revelação visível em seu rosto. Havia uma razão pela qual a sua família guardava esse vestido. Não o usavam porque, a cada vez, algo de ruim acontecia. O vestido consome a vida de quem o veste, drenando-se a essência. E agora você está no meio disso. As palavras dela foram como uma explosão em sua mente. Clara não podia processar. O vestido que lhe dera confiança e popularidade agora parecia um ladrão, roubando a pouco. Era isso que Sara sentiu? O caos ao redor parecia se esfumar e Clara sentiu um frio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Então, antes que pudesse reagir, uma nova percepção a atingiu. Vários rostos estavam olhando para ela. Os murmúrios se intensificaram. Era como se todos estivessem esperando algo. Transformou em desespero. Olha, ao olhar para o outro lado do pátio, Clara ficou em choque. Sara, ainda pálida, agora tinha os olhos fixos nela. Mas havia algo errado. As sombras que antes a rodeavam se intensificaram, cobrindo a jovem como uma neblina escura. E em um instante silencioso, Clara viu a expressão de terror no rosto de Sara. Mas, de repente, Sara começou a se levantar. Quando ela se ergueu, tudo ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu seu próprio coração parar. Então um grito não humano rasgou o ar. O corpo de Sara se contorceu, suas mãos agarrando a cabeça com força. Não! Libere-nos! Libere-nos! Do que ela está falando? Clara murmurou, o medo a consumindo. Lucas ficou ao seu lado, os olhos arregalados de horror. A multidão que antes estava em pânico agora observava, estupefata. E então algo insano aconteceu. A sombra que cercava Sara começou a se agitar, pulsando como se tivesse vida própria. Clara não conseguia compreender o que estava vendo. O vestido em seu corpo parecia responder àquela agitação, vibrando, queimando sua pele. Assim que Sara caiu de volta, um brilho começou a emanar dela. Clara podia ver rostos se formando na luz. Rostos de pessoas, almas de sua família. Todos eles. A revelação a atingiu com força. As histórias ocultas que ela nunca soube. Os segredos de gerações. Sara estava se comunicando! Lucas gritou, mas Clara mal conseguia pensar. As almas começaram a se desmaterializar, enquanto Sara, em um último esforço, levantou a mão na direção de Clara. Não! O vestido não é só seu. Ele é nosso. Por favor, não faça isso. Uma dor profunda atravessou o peito de Clara. Era uma conexão que ela nunca havia percebido. E antes que pudesse processar tudo, as almas se dissiparam como um grito final, e Sara caiu ao chão sem vida. O corpo de Clara ficou paralisado. A repentina revelação a deixou sem palavras. O vestido não era apenas uma peça de roupa. Era um portal. Um portal para a escuridão que sua família havia guardado em segredo. E agora, tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. E no meio do choque, uma pergunta se formou em sua mente. O que aconteceria se o vestido tivesse mais a ver com sua própria vida do que ela poderia imaginar? O que ela herdou, além da dor e do medo? Ela precisaria descobrir
antes que fosse tarde demais. A batalha estava apenas começando. Clara estava paralisada. As palavras de Sarah ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força, mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história. Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara, vamos! Lucas insistiu, puxando-a novamente para fora da multidão. Mas ela hesitou. A adrenalina bateu e algo dentro dela se agitou. A verdade estava ao seu alcance. E então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara e Lucas foram empurrados para o chão, a multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao redor de Clara, como se estivesse tentando proteger sua portadora, mas ao mesmo tempo a paralisava. Você está bem? Lucas perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça e confusão. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era uma mulher com cabelo grisalho e olhos que pareciam brilhar com uma ferocidade estranha. Clara sentiu um arrepio, reconhecendo-a como uma antiga conhecida da família, Marlene, que tinha ido embora há muitos anos. Clara! Ela gritou, avançando, mas o tom de voz dela era diferente. Uma combinação de determinação e desespero. Você não deveria ter colocado aquele vestido! Marlene a advertiu. O olhar intenso dela se... Branco! As coisas que ele carrega, as histórias que ele esconde. Você não tem ideia. Que histórias? Clara sussurrou, seu coração pulsando no peito. Era como se uma camada de realidade tivesse sido rasgada, revelando algo horrendo por trás. O que está acontecendo? No dia em que sua avó usou aquele vestido, algo terrível aconteceu. Ela foi a última a usar antes do acidente. Marlene hesitou, mas havia uma urgência em seu olhar que não permitia espera. Clara, você precisa saber, o vestido não é apenas um objeto. Ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado? Clara não podia acreditar. Mas o que aconteceu com a minha avó? Marlene respirou fundo, o peso da revelação visível em seu rosto. Havia uma razão pela qual a sua família guardava esse vestido. Não usavam porque a cada vez algo de ruim acontecia. O vestido consome a vida de quem o veste, drenando sua essência. E agora você está no meio disso. As palavras dela foram como uma explosão em sua mente. Clara não podia processar. O vestido que lhe dera confiança e popularidade, agora parecia um ladrão roubando-a pouco a pouco. Era isso que Sarah sentiu. O caos ao redor parecia se esfumar, e Clara sentiu um frio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Então, antes que pudesse reagir, uma nova percepção a atingiu. Vários rostos estavam olhando para ela. Os murmúrios se intensificaram. Era como se todos estivessem esperando algo. Clara? A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele parecia alarmado,
E de repente o pânico no olhar dele se transformou em desespero. Olha! Ao olhar para o outro lado do pátio, Clara ficou em choque. Sarah, ainda pálida, agora tinha os olhos fixos nela. Mas havia algo errado. As sombras que antes a rodeavam se intensificaram, cobrindo a jovem como uma neblina escura. E em um instante silencioso, Clara viu a expressão de terror no rosto de Sarah. Mas de repente, Sarah começou a se levantar. Quando ela se ergueu, tudo ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu seu próprio coração parar. Então, um grito não humano rasgou o ar. O corpo de Sarah se contorceu, suas mãos agarrando a cabeça com força. Não! Libere-nos! Libere-nos! Do que ela está falando? Clara murmurou, o medo a consumindo. Lucas ficou ao seu lado, os olhos arregalados de horror. A multidão que antes estava em pânico, agora observava, estupefata. E então, algo insano aconteceu. A sombra que cercava Sarah começou a se agitar, pulsando como se tivesse vida própria. Clara não conseguia compreender o que estava vendo. O vestido em seu corpo parecia responder àquela agitação, vibrando, queimando sua pele. Assim que Sarah caiu de volta, um brilho começou a emanar dela. Clara podia ver rostos se formando na luz. Rostos de pessoas, almas de sua família. Todos eles! A revelação a atingiu com força. As histórias ocultas que ela nunca soube. Os segredos de gerações. Sarah estava se comunicando. Lucas! Gritou, mas Clara mal conseguia pensar. As almas começaram a se desmaterializar, enquanto Sarah, em um último esforço, levantou a mão na direção de Clara. Não! O vestido não é só seu! Ele é nosso! Por favor, não faça isso! Uma dor profunda atravessou o peito de Clara. Era uma conexão que ela nunca havia percebido. E antes que pudesse processar tudo, as almas se dissiparam com um grito final e Sarah caiu ao chão, sem vida. O corpo de Clara ficou paralisado. A repentina revelação a deixou sem palavras. O vestido não era apenas uma peça de roupa, era um portal para a escuridão que sua família havia guardado em segredo. E agora, tudo era apenas o começo. De repente, um silêncio gelado apanhou a todos quando Clara, ainda em estado de choque, se virou para Lucas e Marlene. É culpa minha, ela murmura, as lágrimas escorrendo. Eu atraí isso. O vestido me escolheu. Clara, não! Lucas gritou. Você não sabia. Você não poderia saber. Mas e se eu for a próxima? Ela questionou. Uma inquietação profunda começou a crescer dentro de Clara. Era mais que medo. Era uma certeza, um pressentimento de que a maldição estava apenas começando. E nesse momento, o chão sob ela começou a tremer. Alguém na multidão gritou. A água do cano do hidrante se soltou, criando um espetáculo de caos enquanto Clara lutava para manter a sanidade. Não, não, não! Ela sussurrou, segurando a cabeça com as mãos. Mas direto à sua frente, algo se formou na poeira. Uma sombra se contorcia, seu formato humano emergindo lentamente. Você continua a vesti-lo, a voz soou, gélida. Corta como aço. Clara congelou seus olhos, doendo ao se fixar na figura. Era a avó. A imagem dela se projetava através da sombra, descontrolada e com um olhar vazio. Não era para você fazer isso. A realidade começou a desmoronar. Clara não entendia. A avó? E se toda a história que ela pensou que conhecia fosse uma ilusão? O vestido a tinha mentido. O que restava da verdade?
A multidão agora estava em pânico novamente. Mas Clara, paralisada pela revelação arrepiante, sabia que o que estava diante dela não era apenas um fragmento do passado. Era a chave para seu futuro. Uma nova luta estava se formando. E Clara estava prestes a descobrir que a maldição era muito mais do que apenas um legado familiar. Ela, intercaladas com caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força, mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história. Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara, vamos! Lucas insistiu, puxando-a novamente para fora da multidão. Mas ela hesitou. A adrenalina bateu e algo dentro dela se agitou. A verdade estava ao seu alcance. E então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara e Lucas foram empurrados para o chão, a multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao redor de Clara, como se estivesse tentando proteger sua portadora, mas ao mesmo tempo a paralisava. "Você está bem?" Lucas perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada, quando se ergueram. A escola estava envolta em fumaça e confusão. Uma figura alta dos escombros. Era uma mulher com cabelo grisalho e olhos que pareciam brilhar com uma ferocidade estranha. Clara sentiu um arrepio, reconhecendo-a como uma antiga conhecida da família, Marlene, que tinha ido embora há muitos anos. "Clara!" ela gritou, avançando, mas o tom de voz dela era diferente. Uma combinação de determinação e desespero. "Você não deveria ter colocado aquele vestido", Marlene a advertiu. O olhar intenso dela se fixou no ilusório tecido branco. "As coisas que ele carrega, as histórias que ele esconde. Você não tem ideia." "Que histórias?" Clara sussurrou, seu coração pulsando no peito. Era como se uma camada de realidade tivesse sido rasgada, revelando algo horrendo por trás. "O que está acontecendo?" No dia em que sua avó usou aquele vestido, algo terrível aconteceu. Ela foi a última a usar antes do acidente. Marlene hesitou, mas havia uma urgência em seu olhar que não permitia espera. "Clara, você precisa saber. O vestido não é apenas um objeto. Ele foi amaldiçoado." "Amaldiçoado?" Clara não podia acreditar. "Mas o que aconteceu com a minha avó?" Marlene respirou fundo, o peso da revelação visível em seu rosto. Havia uma razão pela qual a sua família guardava esse vestido. Não o usavam porque a cada vez algo de ruim acontecia. O vestido consome a vida de quem o veste, drenando sua essência. E agora você está no meio disso. As palavras dela foram como uma explosão em sua mente. Clara não podia processar. O vestido, que lhe dera confiança e popularidade, agora parecia um ladrão, roubando-a pouco a pouco. Era isso que Sarah sentiu? O caos ao redor parecia se esfumar, e Clara sentiu um fio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Então, antes que pudesse reagir, uma nova percepção a atingiu. Vários rostos estavam olhando para ela. Os murmúrios se intensificaram. Era como se todos estivessem esperando algo. "Clara?" A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele parecia alarmado e de repente o pânico no olhar dele se transformou em desespero. "Olha!" Ao olhar para o outro lado do pátio, Clara ficou em choque. Sarah, ainda pálida, agora tinha os olhos fixos nela. Mas havia algo errado. As sombras que antes a rodeavam se intensificaram,
cobrindo a jovem como uma neblina escura. Em um instante silencioso, Clara viu a expressão de terror no rosto de Sara. Mas, de repente, Sara começou a se levantar. Quando ela se ergueu, tudo ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu seu próprio coração parar. Então, um grito não humano rasgou o ar. O corpo de Sara se contorceu, suas mãos agarrando a cabeça com força. Não! Libere-nos! Libere-nos! Do que ela está falando? Clara murmurou, o medo a consumindo. Lucas ficou ao seu lado, os olhos arregalados de horror. A multidão, que antes estava em pânico, agora observava estupefata. E então, algo insano aconteceu. A sombra que cercava Sara começou a se agitar, pulsando como se tivesse vida própria. Clara não conseguia compreender o que estava vendo. O vestido em seu corpo parecia responder àquela agitação, vibrando, queimando sua pele. Assim que Sara caiu de volta, um brilho começou a emanar dela. Clara podia ver rostos se formando na luz. Rostos de pessoas, almas de sua família. Todos eles. A revelação a atingiu com força. As histórias ocultas que ela nunca soube. Os segredos de gerações. Sara estava se comunicando. Lucas gritou, mas Clara mal conseguia pensar. As almas começaram a se desmaterializar enquanto Sara, em um último esforço, levantou a mão na direção de Clara. Não, o vestido não é só seu. Ele é nosso. Por favor, não faça isso. Uma dor profunda atravessou o peito de Clara. Era uma conexão que ela nunca havia percebido. E antes que pudesse processar tudo, as almas se dissiparam com um grito final. E Sara caiu ao chão, sem vida. O corpo de Clara ficou paralisado. A repentina revelação a deixou sem palavras. O vestido não era apenas uma peça de roupa, era um portal. Um portal para a escuridão que sua família havia guardado em segredo. E agora, tudo que ela pensava saber estava em ruínas. A multidão começou a se dispersar. Um coro de murmúrios e súplicas ecoando enquanto se afastavam de Clara. Havia medo em seus rostos, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Um reconhecimento silencioso. Um entendimento de que aquele momento era apenas o começo. De repente, um silêncio gelado apanhou a todos quando Clara, ainda em estado de choque, se virou para Lucas e Marlene. É culpa minha, ela murmura, as lágrimas escorrendo. Eu atraí isso. O vestido me escolheu. Clara, não! Lucas gritou. Você não sabia, você não poderia saber. Mas e se eu for a próxima? Ela questionou. Uma inquietação profunda começou a crescer dentro de Clara. Era mais que medo, era uma certeza. Um pressentimento de que a maldição estava apenas começando. E nesse momento, o chão. Sop! Ela começou a tremer. Alguém na multidão gritou. A água do cano do hidrante se soltou, criando um espetáculo de caos enquanto Clara lutava para manter a sanidade. Não, não, não! Ela sussurrou, segurando a cabeça com as mãos. Mas direto à sua frente, algo se formou na poeira. Uma sombra se contorcia, seu formato humano emergindo lentamente. Você continua a vesti-lo! A voz soou, gélida, corta como aço. Clara congelou, seus olhos doendo ao se fixar na figura. Era a avó. A imagem dela se projetava através da sombra, descontrolada e com um olhar vazio. Não era para você fazer isso. A realidade começou a desmoronar. Clara não entendia.
A avó? E se toda a história que ela pensou que conhecia fosse uma ilusão? O vestido a tinha mentido. O que restava da verdade? A multidão agora estava em pânico novamente. Mas Clara, paralisada pela revelação arrepiante, sabia que o que estava diante dela não era apenas um fragmento do passado. Era a chave para seu futuro. Uma nova luta estava se formando. E Clara estava prestes a descobrir que a maldição era muito mais do que apenas um legado familiar. Ela tinha que decidir: enfrentar a verdade, que poderia destruí-la, ou continuar a viver em uma ilusão. O vestido girava em torno dela, drenando suas esperanças. E a escuridão estava apenas começando a se desenrolar. Então, do nada, a sombra da avó se fragmentou, revelando uma figura inesperada ao lado dela. Ellen, a professora de história. Pare! Ela gritou, interrompendo o que poderia ser o momento final. A expressão de Ellen estava carregada de uma compreensão aterrorizante. Você não sabe, Clara. Você realmente não sabe. E neste instante, tudo se tornou claro e confuso. Ellen não era apenas uma professora. Havia um vínculo entre ela e o vestido, algo que Clara nunca poderia ter imaginado. Uma revelação que poderia mudar tudo o que Clara conhecia. Os olhos de Ellen ardiam com uma intensidade que parecia cortar como piques. Deu uma faca. A maldição não é só sobre o vestido, é sobre você. Sua família está ligada a ele de um jeito muito mais profundo. O que isso significava? Clara sentiu seu estômago revirar em uma mistura de pânico e choque. O que você está dizendo? Ela mesma não queria acreditar. Ellen se aproximou e as palavras dela cortaram a atmosfera como vidro. Sua avó e eu, nós éramos mais do que amigas. Juntas, fizemos um pacto. E você, Clara, é a única que pode quebrar isso. Se falhar, todos estarão em perigo. Os olhos de Clara se encheram de incredulidade. Ela não queria ouvir. Era demais. E a multidão, agora completamente absorta, começou a murmurar. Seus olhares fixos, alternando entre as duas mulheres, entre a sombra da avó e o vestido, como se a verdade estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Você precisa fazer uma escolha, Clara. Agora! Ellen exclamou. E Clara não sabia se a decisão estava em vesti-lo ou destruí-lo. No entanto, havia algo a mais. Uma revelação se formando na mente dela. O vestido não era apenas um símbolo de poder e beleza. Ele era um fardo que havia passado pelas gerações. Uma maldição esperada. E enquanto Clara tentava absorver tudo isso, uma luz ofuscante se espalhou pelo pátio. E a última coisa que ela ouviu foi a voz de Lucas chamando. Clara, não, não faça isso! Você pode não voltar. Mas seu coração já havia tomado a decisão que mudaria tudo. O tempo parecia parar, enquanto tudo à sua volta se transformava em um turbilhão de luz e escuridão. Clara não tinha certeza do que estava prestes a descobrir, mas uma coisa era certa. Nada seria como antes, e o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Clara estava paralisada. As palavras de Sarah ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força. Mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história.
Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara, vamos! Lucas insistiu, puxando-a novamente para fora da multidão. Mas ela hesitou. A adrenalina bateu e algo dentro dela se agitou. A verdade estava ao seu alcance. E então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara e Lucas foram empurrados para o chão, a multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao redor de Clara, como se estivesse tentando proteger sua portadora, mas ao mesmo tempo a paralisava. "Você tá bem?" Lucas perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça e confusão. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era uma mulher com cabelo grisalho e olhos que pareciam brilhar com uma ferocidade estranha. Clara sentiu um arrepio. Da família, Marlene, que tinha ido embora há muitos anos. "Clara!" ela gritou, avançando, mas o tom de voz dela era diferente. Uma combinação de determinação e desespero. "Você não deveria ter colocado aquele vestido." Marlene a advertiu. O olhar intenso dela se fixou no ilusório tecido branco. "As coisas que ele carrega, as histórias que ele esconde. Você não tem ideia." "Que histórias?" Clara sussurrou, seu coração pulsando no peito. Era como se uma camada de realidade tivesse sido rasgada, revelando algo horrendo por trás. "O que está acontecendo?" No dia em que sua avó usou aquele vestido, algo terrível aconteceu. Ela foi a última a usar antes do acidente. Marlene hesitou, mas havia uma urgência em seu olhar que não permitia a espera. "Clara, você precisa saber. O vestido não é apenas um objeto. Ele foi amaldiçoado." "Amaldiçoado?" Clara não podia acreditar. "Mas o que aconteceu com a minha avó?" Marlene respirou fundo, o peso da revelação visível em seu rosto. Havia uma razão pela qual a sua família guardava esse vestido. Não usavam, porque a cada vez algo de ruim acontecia. O vestido consome a vida de quem o veste, drenando sua essência. E agora você está no meio disso. As palavras dela foram como uma explosão em sua mente. Clara não podia processar. O vestido que lhe dera confiança e popularidade agora parecia um ladrão, roubando-a pouco a pouco. Era isso que Sara sentiu? O caos ao redor parecia se esfumar e Clara sentiu um frio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Então, antes que pudesse reagir, uma nova percepção a atingiu. Vários rostos estavam olhando para ela. Os murmúrios se intensificaram. Era como se todos estivessem esperando algo. "Clara!" A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele parecia alarmado. E de repente o pânico no olhar dele se transformou em desespero. "Olha!" Ao olhar para o outro lado do pátio, Clara ficou em choque. Sara, ainda pálida, agora tinha os olhos fixos nela. Mas havia algo errado. As sombras que antes a rodeavam se intensificaram, cobrindo a jovem como uma neblina escura. E em um instante silencioso, Clara viu a expressão de terror no rosto de Sara. Mas de repente, Sara começou a se levantar. Quando ela se ergueu, tudo ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu seu próprio coração parar. Então, um grito não humano rasgou o ar. O corpo de Sara se contorceu, suas mãos agarrando a cabeça com força. "Não! Libere-nos! Libere-nos!" "Do que ela está falando?" Clara murmurou, o medo a consumindo. Lucas ficou ao seu lado, os olhos arregalados de horror. A multidão,
que antes estava em pânico, agora observava estupefata. E então algo insano aconteceu. A sombra que cercava Sarah começou a se agitar, pulsando como se tivesse vida própria. Clara não conseguia compreender o que estava vendo. O vestido em seu corpo parecia responder àquela agitação, vibrando, queimando sua pele. Assim que Sarah caiu, de volta, um brilho começou a emanar dela. Clara podia ver rostos se formando na luz. Rostos de pessoas, almas de sua família, todos eles. A revelação a atingiu com força. As histórias ocultas que ela nunca soube. Os segredos de gerações. Sarah estava se comunicando. Lucas gritou, mas Clara mal conseguia pensar. As almas começaram a se desmaterializar, enquanto Sarah, em um último esforço, levantou a mão na direção de Clara. Não! O vestido não é só seu! Ele é nosso! Por favor, não faça isso! Uma dor profunda atravessou o peito de Clara. Era uma conexão que ela nunca havia percebido. E antes que pudesse processar tudo, as almas se dissiparam com um grito final e Sarah caiu ao chão, sem vida. O corpo de Clara ficou paralisado. A repentina revelação a deixou sem palavras. O vestido não era apenas uma peça de roupa. Era um portal para a escuridão que sua família havia guardado em segredo. E agora? Tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. A multidão começou a se dispersar, um coro de murmúrios e súplicas ecoando enquanto se afastavam de Clara. Havia medo em seus rostos, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Um reconhecimento silencioso. Um entendimento de que aquele momento era apenas o começo. De repente, um silêncio gelado apanhou a todos quando Clara, ainda em estado de choque, se virou para Lucas e Marlene. É culpa minha, ela murmura, as lágrimas escorrendo. Eu atraí isso. O vestido me escolheu. Clara, não! Lucas gritou. Você não sabia. Você não poderia saber. Mas e se eu for a próxima? Ela questionou. Uma inquietação profunda começou a crescer dentro de Clara. Era mais que medo. Era uma certeza. Um pressentimento de que a maldição estava apenas começando. E nesse momento, o chão sob ela começou a tremer. Alguém na multidão gritou. A água do cano do hidrante se soltou, criando um espetáculo de caos, enquanto Clara lutava para manter a sanidade. Não, não, não! Ela sussurrou, segurando a cabeça e as mãos. Mas direto à sua frente, algo se formou na poeira. Uma sombra se contorcia, seu formato humano emergindo lentamente. Você continua a vesti-lo. A voz soou, gélida, corta como aço. Clara congelou, seus olhos doendo ao se fixar na figura. Era a avó. A imagem dela se projetava através da sombra, descontrolada e com um olhar vazio. Não era para você fazer isso. A realidade começou a desmoronar. Clara não entendia. A avó? E se toda a história que ela pensou que conhecia fosse uma ilusão? O vestido a tinha mentido. O que restava da verdade? Clara, Marlene interrompeu, a voz arrastada e carregada de emoção. Você precisa entender, não é apenas sobre o vestido. Ele foi confeccionado com a essência de cada mulher da sua família. Sempre que uma delas usou o vestido, uma parte dela foi consumida. E sua avó não era a mais forte. Você. É! Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A confusão se misturava com o medo e a raiva.
Você é a última da linha, Marlene disse. O vestido te escolheu porque precisa de você para sobreviver. Mas para isso, algo precisa ser sacrificado. O vestido precisa de sangue. Clara sentiu que o espaço ao seu redor estava girando. Seu coração acelerou e a ideia de sacrificar alguém, afinal, era isso que estava sendo sugerido? Não podia ser verdade. E mesmo assim, a sombra da avó começou a se contorcer novamente. As vozes dos espíritos se tornaram mais altas e Clara sentiu como se a pressão ao seu redor a sufocasse. E se eu não fizer isso? Ela gritou, a voz falhando. O que vai acontecer? A sombra de sua avó hesitou. Então, o caos tomou conta. As almas começaram a gritar, um coro ensurdecedor de dor e desespero. E Clara se viu cercada, escura. Ela estava presa, e a escolha que sua família havia feito por gerações a alcançava de novo. E se eu não quiser? Clara murmurou, ofegante. A multidão, antes atenta e assustada, agora a observava com curiosidade e um toque de horror. Ela percebeu que estava com o coração na boca, e havia um vazio ao redor dela, um espaço que clamava por respostas. O vestido pulsava como se tivesse vida própria, e em meio ao eco do desespero, Clara fez uma escolha. Vou acabar com isso! Ela se virou para a multidão, a determinação tomando conta. Vou quebrar essa maldição! Mas o vestido parecia ter outros planos. Ele deslizou pelas suas pernas e, num instante, tudo se tornou nebuloso. Clara percebeu que havia algo se aproximando, não da sombra que sua avó havia deixado, mas de dentro dela, a escuridão que havia guardado sua história. E então, em um momento de terror e revelação, Clara viu seu reflexo no olhar aterrorizado de Sarah. O que estava prestes a fazer poderia mudar tudo. E enquanto a multidão a observava, a pressão em seu peito aumentou e Clara soube que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar mais uma vez. Clara estava paralisada. As palavras de Sarah ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força. Mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história. Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento, um segredo enterrado. Clara, por favor! Lucas implorou. Vamos sair daqui. Com esse vestido, não é seguro. Mas a adrenalina pulsava nas veias dela e a verdade estava ao seu alcance. E então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu. Um estrondo ensurdecedor os empurrou para o chão. A multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao seu redor como se tivesse vida própria, mas ao mesmo tempo parecesse querer sufocá-la. Vocês sabem? Lucas perguntou, a voz preocupada. Clara balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça. E Clara ficou paralisada. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era Marlene, a mulher que parecia saber tanto. Clara! Ela gritou, avançando, mas havia uma mistura de desespero e determinação em seu rosto. Você não sabe o que realmente está acontecendo. O vestido escolhe as suas portadoras, mas também as condena. Condena? Clara repetiu. O medo e a confusão se entrelaçaram. O que você quer dizer com isso? Marlene! Ela exclamou, interrompendo-a. Você não deve!
Mas era tarde demais. Marlene tinha certeza de que o que diria era crucial. Eu vou te contar, Clara. O vestido foi feito com as almas de suas ancestrais, cada uma colocando um pedaço de si dentro dele. Ele é uma coleção de histórias e de maldições. Sua avó não é a única a sofrer. Todas as mulheres da sua família pagaram um preço. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas por quê? Por que não me contaram? Sua voz tremia e o peso das revelações estava prestes a desmoronar sua realidade. Porque você é a escolhida, Clara. Várias vozes passaram a ecoar. A sombra de sua voz se formou ao lado de Marlene. E agora mais figuras apareceram, cada uma representando uma ancestral. E para alguém ser escolhida, outra parte deve ser sacrificada. Sacrificada? Clara não podia suportar mais. E então, do nada, uma explosão de energia inundou o espaço. As almas começaram a gritar, um coro ensurdecedor de dor e desespero. E a pressão a fez sentir como se estivesse sendo puxada em todas as direções. Clara, o vestido! Lucas gritou. Mas a voz dela só escutava os ecos, e a energia ao seu redor começou a vibrar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Então, em um instante, tudo desmoronou. Clara olhou para o vestido, que emitia uma luz intensa e ofuscante. E então, numa reviravolta dramática, o vestido lambia seus pés, puxando aí um vórtice de luz. Clara viu a imagem de Sarah flutuar diante dela, e não era a única. Ela reconheceu outros rostos familiares, aqueles que haviam partido há muito tempo. Clara, é hora de decidir. A voz de Sarah ecoou em seus ouvidos. Você pode ficar com isso. Você pode se tornar a mais poderosa de todas. Mas a que preço? Clara sentiu um nó na garganta. O medo agora a dominava. O que vocês querem de mim? E a resposta veio rápida e certeira. Libere-nos! Nesse momento de tensão, enquanto o vórtice a engolia, ela fez a escolha mais difícil de sua vida. Não, eu não vou sacrificar ninguém mais. A declaração escapuliu de sua boca como um grito de liberdade. Imediatamente, a luz a envolveu e uma onda de energia irrompeu dela, como uma explosão de cor e som. Mas, no meio daquela clareza, um choque a paralisou. O que surgiu após o clarão a deixou sem fôlego. Lucas, que ela sempre pensou ser seu aliado, agora estava se transformando. Seus olhos mudaram e um sorriso maligno tomou conta de seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar assim? A verdade é que você não é apenas a portadora. Você é a chave da maldição. Clara congelou. A traição estava estampada nos olhos de Lucas. E ao olhar para ele, sabia que nada seria como antes. Ele não era só um amigo. Havia algo muito mais sinistro em seu passado. E enquanto tudo se precipitou em um turbilhão de luz e escuridão, Clara sabia que a luta tinha apenas começado. Se Lucas era o inimigo, quem mais poderia estar escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacar? O vestido pulsava e a escuridão se espalhava, prendendo-a a uma verdade aterrorizante. E a única certeza que ela tinha era que os maiores segredos estavam prestes a ser revelados e cada revelação poderia mudar tudo, até mesmo a própria Clara. Clara estava paralisada. As palavras de Sarah ecoavam em sua mente, intercaladas com o caos ao seu redor. O vestido pesava como uma âncora, arrastando-a para um abismo de perguntas sem resposta. Lucas segurava sua mão com força, mas o que realmente a mantinha ancorada era o olhar de Ellen, a professora de história.
Havia algo mais naquele rosto, um reconhecimento. Um segredo enterrado. Clara, por favor, Lucas implorou. Vamos sair daqui! Com esse vestido, não é seguro! Mas a adrenalina pulsava nas veias dela, e a verdade estava ao seu alcance. E então, tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz branca iluminou o céu. O estrondo ensurdecedor os empurrou para o chão. A multidão gritando e se dispersando em pânico. O vestido flutuou ao seu redor, como se tivesse vida própria, mas ao mesmo tempo parecesse querer sufocá-la. Você está bem? Lucas perguntou. A voz. Preocupada? Clara balançou a cabeça, ainda atordoada. Quando se ergueram, a escola estava envolta em fumaça. E Clara ficou paralisada. Uma figura alta apareceu, saindo dos escombros. Era Marlene, a mulher que parecia saber tanto. Clara, ela gritou, avançando. Mas havia uma mistura de desespero e determinação em seu rosto. Você não sabe o que realmente está acontecendo. O vestido escolhe as suas portadoras, mas também as condena. Condena? Clara repetiu. O medo e a confusão se entrelaçaram. O que você quer dizer com isso? Marlene, Ellen exclamou, interrompendo-a. Você não deve. Mas era tarde demais. Marlene tinha certeza de que o que diria era crucial. Eu vou te contar, Clara. O vestido foi feito com as almas de suas ancestrais, cada uma colocando um pedaço de si dentro dele. Ele é uma coleção de histórias e de maldições. Sua avó não é a única a sofrer. Todas as mulheres da sua família pagaram um preço. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas por que não me contaram? Sua voz tremia e o peso das revelações estava prestes a desmoronar sua realidade. Porque você é a escolhida, Clara. Várias vozes passaram a ecoar. A sombra de sua voz se formou ao lado de Marlene. E agora mais figuras apareceram, cada uma representando uma ancestral. E para alguém ser escolhida, outra parte deve ser sacrificada. Sacrificada? Clara não podia suportar mais. E então, do nada, uma explosão de energia inundou o espaço. As almas começaram a gritar. Um coro ensurdecedor de dor e desespero, e a pressão a fez sentir como se estivesse sendo puxada em todas as direções. Clara, o vestido! Lucas gritou. Mas a voz dela só escutava os ecos, e a energia ao seu redor começou a vibrar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. E então, em um instante, tudo desmoronou. Clara olhou para o vestido que emitiu uma luz intensa e ofuscante. E então, numa reviravolta dramática, o vestido lambia seus pés, puxando-a em um vórtice de luz. Clara viu a imagem de Sarah flutuar diante dela. E não era a única. Ela reconheceu outros rostos familiares. Aqueles que haviam partido há muito tempo. Clara, é hora de decidir. A voz de Sarah ecoou em seus ouvidos. Você pode ficar com isso. Você pode se tornar a mais poderosa de todas. Mas a que preço? Clara sentiu um nó na garganta. O medo agora a dominava. O que vocês querem de mim? E a resposta veio rápida e certeira. Libere-nos! Nesse momento de tensão, enquanto o vórtice a engolia, ela fez a escolha mais difícil de sua vida. Não, eu não vou sacrificar ninguém mais. A declaração escapuliu de sua boca como um grito de liberdade. Imediatamente, a luz a envolveu e uma onda de energia irrompeu dela, como uma explosão de cor e som. Mas no meio daquela clareza, um choque a paralisou.
O que surgiu após o clarão a deixou sem fôlego. Lucas, que ela sempre pensou ser seu aliado, agora estava se transformando. Seus olhos mudaram e um sorriso maligno tomou conta de seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar assim? A verdade é que você não é apenas a portadora. Você é a chave da maldição. Clara congelou. A traição estava estampada nos olhos de Lucas, e ao olhar para ele, sabia que nada seria como antes. Ele não era só um amigo. Havia algo muito mais sinistro em seu passado. E enquanto tudo se precipitou em um turbilhão de luz e escuridão, Clara sabia que a luta tinha apenas começado. Se Lucas era o inimigo, quem mais poderia estar escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacar? E então, tudo escureceu. Quando a iluminação voltou, Clara se encontrou em um lugar familiar, mas completamente distorcido. Sua casa. Mas algo estava errado. A casa estava cheia de sombras e ecos distantes. Clara tentou chamar Lucas, mas sua voz soava abafada. No centro da sala, alguém a esperava. A figura era familiar, mas a expressão no rosto a fez tremer. Era sua própria avó, com um olhar que falava de dor e arrependimento. Clara, a voz da avó ecoava como um sussurro perdido no tempo. Você precisa entender, eu fiz o que fiz para te proteger. A escolha estava sempre em suas mãos, mas você não pode ignorar as consequências. Consequências? Clara perguntou, o pânico se acelerando dentro dela. Por que você nunca me contou? A avó começou a se dissipar, como se as sombras a atraíssem. Porque eu não queria que você repetisse os mesmos erros. Não, espere! Mas era tarde demais. A avó desapareceu e Clara ficou com o coração apertado. Ela sentiu a presença de algo maligno se aproximando e a verdade começou a desmoronar de novo. O que mais sua família escondia? O que realmente significava ser a escolhida? Faltava algo importante. Em o último esforço, a luz voltou a brilhar. Clara se viu. De volta ao pátio da escola, o vestido ainda envolvendo seu corpo, mas agora mais pesado, como se estivesse carregando todo o peso da verdade sobre seus ombros. E ao olhar em volta, viu que Lucas tinha desaparecido. A última imagem que restou foi sua expressão, não de um amigo, mas de um verdadeiro inimigo. E agora? Clara sussurrou para si mesma. A respiração pesada. O que eu faço agora? A resposta permaneceu nas sombras. Clara respirou fundo, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, aquecendo a atmosfera cheia de tensão. O vestido pesava sobre ela como um fardo ancestral. O medo a envolvia como um cobertor, mas havia uma centelha de determinação em seu coração. Ela não seria mais uma vítima, não dessa vez. As vozes de suas ancestrais ecoavam em sua mente, misturando-se com os gritos da multidão que estava paralisada, assistindo ao desenrolar da cena. Você não é apenas uma portadora, como um tambor interno, exigindo que Clara enfrentasse seu destino. Se isso é verdade, então eu decido. A frase saiu como um grito, estremecendo o ar em volta dela. Eu não vou sacrificar mais ninguém. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, como se uma nova energia brotasse de sua determinação. A tensão aumentou. Lucas, agora revelado como o verdadeiro inimigo, sorriu com um ar de superioridade. Você realmente acha que pode escapar? O vestido já escolheu seu caminho. Suas palavras eram venenosas, mas Clara não estava sozinha.
Sentiu a presença de suas ancestrais ao seu redor, um respaldo invisível que a fazia sentir menos sozinha. O vestido começou a brilhar intensamente, e uma onda de energia pulsou ao seu redor, se replicando nos corpos das garotas antes perdidas, agora liberadas. Clara fechou os olhos e gritou: "Eu quebro a maldição!" E, num gesto ousado, começou a remover o vestido. Correnteza poderosa! A luz explodiu como uma estrela prestes a nascer. O vestido se contorceu, tremendo sob o esforço de ser retirado, mas Clara segurou firme, sussurrando as promessas de libertação. "Eu libero vocês." A energia se acumulou, rodopiando em um turbilhão ao seu redor. E no momento em que o vestido foi retirado, um grito coletivo ressoou. As almas de suas ancestrais se dissiparam em uma luminosidade pura, como se regozijassem em sua liberdade. Clara ficou atônita, um misto de medo e alívio transbordando. Lucas tentou mover-se, mas a força da energia era agora um escudo ao redor dela, protegendo-a como uma nova armadura. Então ele gritou de dor: "Você não pode me deixar assim! Eu sou parte disso! Você me precisa!" Sua voz tornou-se um eco distante enquanto as sombras se afastavam, revelando uma nova luz que iluminava o pátio. Clara observou os rostos familiares ao seu redor, suas ancestrais agora em paz. "É hora de você também escolher seu caminho, Lucas," Clara afirmou, sua voz firme. A raiva se dissipou enquanto ela olhava diretamente para ele, reconhecendo que não era apenas um inimigo. Era alguém que também havia perdido. A escolha é sua: permanecer na escuridão ou encontrar sua própria luz. Lucas hesitou, a expressão de seu rosto se umedecendo, e em um último momento de contestação, as sombras começaram a se desvanecer. Ele olhou profundamente nos olhos de Clara. "Eu não sei se posso." E com isso se afastou, perdendo-se entre a multidão em fuga. Clara respirou aliviada, sentindo um peso sair de seus ombros. Mas a luta não tinha sido em vão. As histórias de sua família agora eram parte dela, e a maldição fora quebrada. Mas a dificuldade dos laços familiares ainda ressoava fundo. Com um sorriso suave, ela olhou para onde suas ancestrais se dissiparam. "Obrigada." Sua voz era um sussurro, como se falasse com o vento. As vozes respondem num eco distante de amor e gratidão. Ela não estava sozinha. Enquanto a escola se recuperava do caos, Clara sabia que novos desafios estariam à frente. Mas agora, armada com a verdade e a força de suas ancestrais, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. E com um brilho de esperança nos olhos, ela deixou o pátio, percebendo que a jornada de autodescoberta tinha apenas começado. Agora, meus amigos, precisamos do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você seja um dos primeiros a receber o próximo ou a grande revelação. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos conversar! E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir.